Pedrinho faz pronunciamento sobre a goleada, sobre o Flamengo, né? A tristeza que foi no último domingo, antes tarde do que nunca. E também vamos falar da torcida que promete fazer protesto nessa quarta-feira, desde de manhã, lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. E também o potencial construtivo deverá ser votado entre na próxima terça ou quinta-feira e a última etapa da audiência pública marcada para o próximo dia 11. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. Estou gravando à noite e acaba falando boa noite, desculpem, mas bom dia para todo mundo. E que seja essa quinta a outra balada. E como rola lá no Allianz Parque, Vasco e Palmeiras e Vasco às 9h30 da noite no Allianz Parque. Bom, a gente não quer morrer, a gente está com muita dor ainda devido à vergonha no último domingo, mas a gente vinha reclamando com razão de a falta de pronunciamento do Pedrinho. Eu acho que, inclusive, naquela coletiva o Álvaro Pacheco respondeu às nossas perguntas, mas eu acho que o Pedrinho, como líder, era ele grande, hoje é líder tanto da associação quanto da SAF, né, que o associativo está controlando a SAF, enquanto está sob liminar, né, essa briga jurídica com a 77, e não aparece um novo investidor. E o Pedrinho, eu acho que ele deveria ter pronunciado naquela coletiva, mas na noite de ontem, o Pedrinho falou, a gente inclusive já havia gravado o nosso Boa Noite, quando o Pedrinho fez o pronunciamento, e ele falou com a torcida vascaína, inclusive confirmando a chegada do Felipe como diretor técnico. Veja. Fala, torcedor vascaíno. Eu estou aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos, né? Flamengo, que foi o jogo passado, o Fortaleza, que nós vencemos e classificamos para a Copa do Brasil, e o Palmeiras, o próximo jogo. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína, falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno. Antes tarde do que nunca, mas era o que se esperava mesmo do Pedrinho. Mas olha só,
Estamos caminhando como se fosse um associativo no ensino novo. A indicação do Felipe em si já é soa como um associativo e, pelo que vocês viram ele falar, muitos estão cogitando que o Lúcio Barbosa é o próximo a ser demitido. Eu não falo uma coisa que não é oficial, mas tem gente especulando que o Lúcio Barbosa é o próximo a cair. Inicialmente, o Lúcio Barbosa vai ficar mais na parte administrativa, né? Na parte esportiva vai ser entre o Felipe e o Pedro Martins. Eu duvido que o Pedro Martins terá mais autonomia que o Felipe, até porque o Felipe é amigo pessoal do Pedrinho. Mas vamos ver, esperamos que dê certo. Mas aqui nosso dever jornalístico é ser cético, ser questionador. E para ser questionador a gente tem que ter um pé na frente e outro atrás. Mas a torcida é que dê certo, que o casamento que o Felipe teve como jogador, né, do Vasco, que é o maior vencedor da história do clube, agora se repita como dirigente. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, e entre terça e quinta-feira que vem, os vereadores deverão votar o potencial construtivo, chances gigantescas de ser aprovada, e a última audiência pública será no próximo dia 11, né, na terça-feira. Então, falta muito pouco para que um potencial construtivo seja aprovado, saia do papel, e em dezembro começa as obras de São Januário. E, para concluir o nosso Desperta, a torcida do Vasco fará protesto na manhã dessa quarta-feira lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. Muito provavelmente eles irão conversar com os jogadores, com o Felipe, com o Pedro Martins. O Pedro Martins chega no México, o Pedro Martins chegou no México nessa terça-feira. Não sei se ele estará lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, mas o Felipe deverá estar, sobre insatisfação da torcida com razão depois dessa goleada sofrida para o Flamengo 6-1. Inclusive, eu apoio esse protesto, desde que seja de maneira pacífica. Falem, soltem tudo que tiver que falar, mas também permitam os jogadores falarem. Mas é o que se espera, uma reunião, por assim dizer, cívica entre as lideranças das torcidas e os atletas. E, para concluir, boa noite aí, nosso Desperta Vascaíno. E a reunião do Felipe Coutinho, que era ontem, está marcada para hoje, mas tudo leva a crer que será uma reunião para acerto entre o Vasco e o Felipe Coutinho, mas ainda não poderão assinar contrato, já que ainda falta os representantes do Felipe Coutinho na Europa acertar a rescisão com a Aston Villa. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. E olha que dia 5 é o dia que vence os pagamentos. Esperamos, tudo normal, que não venha notícia de salário atrasado. E hoje eu vou deixar uma de folga falar no editorial da hora do almoço. Vou falar mais na quinta-feira. Que olha, eu acho que tem coisas que a gente precisa refletir, sim. Até mais.